Vocês sabem que os surdos têm sido também atraídos para essa área da tradução e da interpretação, e vocês podem compor as diretorias das associações. Eu fui a primeira tradutora surda, né, e para Libras, e aí todo mundo achando que eu era ouvinte, e eu ficava dizendo, eu sou surda, e através desse momento foi um início, né, foi o início aqui no Brasil, e também a tradução dos materiais didáticos do Letras Libras, e aí alguns estados ainda têm resistido a aceitar a presença de tradutores e intérpretes surdos, e por isso que hoje nós temos essa gestão, eu e Fernando, porque vocês sabem que nós estamos juntos, nós já trabalhávamos juntos, eu e Fernando, eu e o Tiago Coimbra também, e aí eu vejo que isso qualifica o trabalho, né? Isso eu vim, estou aqui também nesse papel. É a primeira vez que na história da diretoria da Febrapios tem uma vice-presidenta e também a professora Ana Regina Campelo é a diretora de política de articulação política da Febrapios. As duas têm um papel importante da integração no nosso cenário, porque nós começamos a pensar sobre as críticas que estavam havendo a respeito da presença de Mariane como vice-presidente. Mas a Mariane é professora universitária. Mas a gente fica pensando também nas questões que estão por trás disso, que é mais do preconceito em relação à pessoa surda, né? Mas a professora Mariane, que também é intérprete, é tradutora intérprete, tem sido atuante em momentos de trabalho com tradução de materiais e interpretação em congressos. E ela é intérprete, com certeza é intérprete. Às vezes as pessoas esquecem de pensar positivo, esquecem de pensar naquilo que é positivo de fato, né? Esquecem porque ela, a professora Mariane Stumpf, e as pessoas surdas também são intérpretes. E aí muitas vezes pensa, por que professor não é tradutor e intérprete? Eu sou profissional das duas áreas, e a professora Mariane também. Porque talvez na sua formação você talvez não tenha buscado fazer também essa outra área, né? Porque é o meu perfil, sim, é a minha trajetória profissional, eu sou professor, mas também sou tradutor intérprete. E isso faz parte do meu perfil profissional. E muitas críticas que tenho recebido, mas é melhor que as pessoas conheçam a nossa história do que nos ouvem. Eu penso que surdos e ouvintes juntos, o trabalho fica muito mais qualitativo. Eu tenho visto que surdos e ouvintes trabalhando juntos, por exemplo, as lives artísticas que houveram na época da pandemia, muitos surdos estavam. Eu nunca pensei que as pessoas têm que trabalhar sozinhas, mas muitas pessoas me ajudaram em toda a minha trajetória. Né? Por exemplo, 2 surdos e 3 ouvintes trabalhando juntos. Na verdade, o que importa é um trabalho em equipe bem feito. E também em congressos e eventos. Muito bem essa parceria entre surdos e ouvintes, porque só faz o trabalho evoluir. Antigamente, só os ouvintes dominavam essa área, né? E aí, por que o surdo não pode também ocupar esses espaços, se ele se adequar, se ele buscar informação? E existem as estratégias para isso, existe a interpretação feed que dá para trabalhar, por exemplo, nos horários políticos, nos debates políticos, na Globo, teve interpretação com Mirella, e ela conseguiu dar conta também no Rio de Janeiro, teve com Clarissa também. E os surdos estão dominando essa área e conseguindo, isso é muito importante, que isso se expanda cada vez mais. E outra pergunta,
uma vasta experiência e eu, como surdo, trabalhei mais como consultor. E aí, o papel do consultor, do professor de banca também, tendo o surdo como referência para avaliar as língua sinais, também para apoiar na construção das traduções. E aí eu já tenho essa experiência já há uns 5 anos na universidade que eu trabalho e já aconteceu 2 vezes na UFRN e eu trabalhar nesse âmbito. Só que aí algumas pessoas julgam, né? Acham que a gente não pode ser tradutor também por ser surdo. E eu queria perguntar a vocês, na experiência de vocês, nesse momento em que está se expandindo, existem alguns ouvintes que ainda não aceitam, que ainda desacreditam no trabalho do surdo, já há uma compreensão geral? Na Universidade Federal de Santa Catarina, eu posso falar dessa realidade. Na verdade, eu nunca fiz consultoria. Eu trabalhei mais como consultora da área de pedagogia, de educação, mais na área, e consultoria como tradutora, só como revisora do Enem. E essa pergunta é a respeito de como as pessoas ouvintes sentem essa prática. As pessoas ouvintes sentem como se estivessem perdendo o seu lugar, seu destaque, seu espaço. E a FEBRAPILS tem mostrado que a FEBRAPILS tem o trabalho de mostrar que é um intérprete de língua de sinais e língua portuguesa, independente de ser surdo ou ouvinte. Nós não precisamos nem dizer sou surdo, sou ouvinte, para que essa cultura também mude. Na verdade, é uma questão de língua, de uso de língua. E isso, de fato, precisa mudar, essa consciência, como professores. Por exemplo, antes eram instrutores, e aí, hoje são professores, assim como os intérpretes também podem galgar esse caminho. E aí eu preparei meu slide para outra palestra, mas aí eu lembrei colocar para mostrar para vocês e talvez ajude a entender de uma forma mais esclarecida o papel do surdo que pode também trabalhar em outros âmbitos. Pode ser um assessor linguístico, dependendo do perfil em que ele se enquadra. E aí, geralmente, o surdo ele trabalha dessa forma. Se ele tem influência em Libras, domínio linguístico da língua de sinais, e também domínio do português, né, segurança com o português escrito, e também tem outras línguas de sinais. E pode trabalhar com assessor linguístico, isso se configura da seguinte forma. Pode ser para melhorar a qualidade da tradução em língua de sinais, pode ser para, em uma interpretação FID, ele pode fazer umas adaptações culturais, colocar, adicionar alguns sinais, e também pode apoiar na interpretação do intérprete e ouvinte também. Colocando a sua especificidade surda, colocando a sua coloração surda naquela tradução. Isso pode melhorar a qualidade do trabalho. E aí, outro tipo de trabalho é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, o trabalho FII, e aí muitas pessoas confundem bastante o que significa esse tipo de tradução, FII. E aí significa uma interpretação indireta. Esse é o sinal que eu estou utilizando. Então, se a pessoa está aqui falando, né, conduzindo a sua palestra de forma oral em inglês, por exemplo, esse outro sujeito, ele vai traduzir para o português também de forma oral, e um terceiro sujeito, pode passar do português para Libras. E aí, esse intermediário é por a interpretação FID. E aí, o FID significa que ele vai fazer adaptações para uma outra língua. Ele vai
modificar, ele vai adaptar de acordo com a língua de chegar. Então, por exemplo, numa mesa tem uma pessoa sinalizando e aí ele pode espelhar para a outra pessoa que está na mesa entender, mas aí não é interpretação física, é espelho mesmo, cópia do que está sendo sinalizado. Aqui um exemplo de interpretação FID, né? Interpretação em cascata. Ele tem 2 intérpretes FID ali no meio desse processo e outras línguas até chegar na língua final, aqui no caso desse exemplo, que são aqui a língua de sinais internacionais. E aí, alguns intérpretes não gostam tanto de espelhamento, de usar esse termo, porque, e aí pode ser que o surdo não consiga ver ou esteja numa posição ruim, e aí o espelhamento é usado para isso. Não modifica a língua de sinais, é só uma estratégia para que todos os surdos sejam contemplados como está sendo falado, mas aí ele está seguindo igual, da mesma forma que é. Então, no horário, por exemplo, no debate político, é feito espelhamento, como o que aconteceu na Globo aqui com Mirella. Não, ali é filha, né? Tá certo, é filha, né? Então, com Mirella foi filho. Mirella, você pode explicar um pouquinho da tua experiência? Tati também. Então, tinha intérpretes ouvintes na equipe que alimentavam com a língua de sinais, e aí você fazia suas modificações, não era? Isso, eu trazia para... Eu trazia para a cultura sul com as minhas próprias experiências. E aí, se trouxer da mesma forma, se for uma cópia, aí sim, a interpretação espelho. Mas aí, para que serviria, né? Isso serve mais para adaptação de local mesmo. Se o surdo tiver com dificuldade de olhar, estiver sentado numa mesa, aí sim. E aí seria espelho, como aconteceu aqui pela manhã. Tinha surdos na mesa, então, por uma questão de conforto, alguns intérpretes estavam fazendo a cópia, né, o espelho. E aí, se o surdo vai, por exemplo, na polícia fazer algum registro, algum boletim, alguma coisa, alguma denúncia, ele pode utilizar a interpretação espelho para conservar o anonimato. Ou, por exemplo, tem alguns surdos como testemunha, e aí não quer registrar o seu rosto, não quer ser reconhecido, então pode fazer uma interpretação espelho para conservar o anonimato. Mas não foi aquela pessoa que está sinalizando ali na frente do policial que está falando, é uma outra pessoa, e aí ele faz aquele espelho, aquela cópia, para conservar o anonimato, identificar. Ou em concursos também. Em concursos também, por exemplo, para o candidato não ser identificado através da letra, como é que se faz para conservar esse anonimato? Então, por exemplo, vocês são ouvintes, estão fazendo aquela prova, redigiram, aí tem lá as suas provas, e aí uma outra pessoa vai ler aquela prova e a banca vai só escutar, para conservar esse anonimato, para não identificar a letra. Então, é usado esse tipo de estratégia também. E em língua de sinais pode ser usado também dessa forma, uma interpretação espelho para conservar o anonimato. Então, vocês são candidatos surdos, e aí vamos supor que eu conheça alguém, que alguém da banca conheça o candidato. Pode também fazer uma interpretação espelho. Então, sua imagem que aparece, mas a do candidato não. E isso conserva o anonimato. E aí, resumindo, feed, há uma modificação. Você altera, adiciona, faz adaptações culturais para engrandecer aquela
aquela tradução para enriquecer. É utilizada de estratégias. Espelho não, espelho você é fiel ao que o outro está sinalizando e não tem nenhuma alteração, nenhum modo de tradução. Você copia tudo, até mesmo as expressões faciais e corporais que estão sendo colocadas ali. A outra confusão é quando a gente fala sobre o intérprete. Porque muitas pessoas dizem que eu faço esse estudo ou ser um intérprete, mas como se dá esse trabalho? Então, uma pessoa que surdo cega, ela precisa ter essa mediação. E não é uma adaptação para uma outra. Na verdade, guia apenas. Não é um intérprete nesse caso. Por exemplo, se você viaja para a Alemanha e você não sabe a língua alemã, então tem um profissional que vai te guiar, vai te apresentar os espaços, te explicar o sinal daqueles locais, então isso seria um guia. E o guia, ele vai ouvir as informações em alemão e vai explicar a língua de sinais ou a língua portuguesa, e nesse caso seria um intérprete. Então, para todos os espaços, todas as pessoas, pode também ser utilizado um intérprete. No caso dos surdos cegos, nós também temos um intérprete, mas às vezes é só guia, às vezes é um intérprete guia. E nesse caso do intérprete especificamente, a gente pega uma outra língua e faz algumas adaptações. Por exemplo, se não somente porque não é fácil, mas essa mediação é um trabalho profissional de guia e ponto. Muitas coisas interessantes. Eu também queria perguntar uma outra questão importante, já conversei inclusive com outros surdos sobre isso, em diferentes lugares do nosso país, surdos que fazem mestrado, doutorado, já formados, nas primeiras formas de letras vivas e depois enveredado pela pós-graduação, sobretudo na UFSC. E alguns surdos, pela manhã, quando estávamos conversando, falaram que será possível se associar a TIUSP. Já que há 2 anos a TIUSP, acho que estou limpo com as minhas contas, né? Acredito que sim, nunca beijei nada a TIUSP. Então, alguns surdos me perguntaram se eu poderia me associar à TIUSP mesmo sem atuar como tradutor interno. Já havia um problema nisso, professores? Só para esclarecer o que a gente fez. Então, tem alguns surdos que não trabalham efetivamente com tradução em texto, ou tradução audiovisual, ou em vídeo, mas podem se associar. Porque a TIUSP precisa conhecer, essas pessoas precisam conhecer o trabalho que é desenvolvido também. No Enem, por exemplo, nós temos apenas tradutores intérpretes, ou alguns meninos estão fazendo aqui do lado, nesse tempo, fazendo a interpretação em feed para as universidades internacionais, e vocês estão acompanhando essa interpretação ao mesmo tempo. Também a interpretação na hora direta que está acontecendo, e outros aspectos de tradução de provas, ou criação de glossários, ou no âmbito literário, criação de manual, até no tecnológico também, tradução, a harmonização do trabalho tradutório, leituras e produções em audiovisual. Então, muitas pessoas podem também trabalhar voluntariamente e ajudar a TIUSP, assim como a FEBRAPRIUS nesse sentido. Então, é importante vocês surdos, que talvez sejam presentes, que a gente levantar as mãos, só os surdos. Então, vocês podem se associar a TIUSP e outras associações, como Natal, de João Pessoa, de Fortaleza, de Alagoas, da Bahia. Vocês podem se associar, fica a critério de cada um. E o importante é ter essa responsabilidade, essa vontade, talvez conhecer o campo da tradução e da interpretação, e esse momento em que os surdos estão ganhando, né, esse espaço, como já foi colocado pela produção das traduções do Enem, no campo musical, nas dramatizações, enfim, espaços que a gente pode almejar. E, claro, temos os intérpretes ouvintes para nos ajudar nessas técnicas que foram colocadas, como espelhamento, como interpretação física, que já foi dito, e é importante todos nós participarmos, todos os surdos, independente se somos profissionais ou não. Eu mesmo sou há 2 anos associado da TIUSP,
E há um tempo atrás também fui associado de outra associação lá de Natal, embora não conhecia essa técnica como a interpretação vídeo, a gente utilizava muita eletrônica, e era muito difícil, até chorei em alguns momentos sozinho, alguns amigos meus sabem, não estou mentindo, tá? Mas é porque pela falta, pela necessidade da interpretação, isso sem impedimento, tá, pessoal? Então tem algumas palavras que às vezes eu não entendia, que palavra era essa, que vocabulário, que significava, e isso era extremamente sofrido. Mais ou menos isso, 2012, eu estava apoiando o deputado, candidato ao governo na época, e fazendo a interpretação, e tentando fazer a interpretação simultânea, mesmo sem escutar o que estava sendo dito, e hoje a gente tem isso muito mais claro, por isso que eu deixei esse campo da tradução pela falta de apoio dos intérpretes, mas a gente está vendo que essa modalidade de vídeo tem crescido bastante. Eu ainda sou um pouco tradicional, então paciência comigo também. Mas é interessante como isso tem crescido agora, e nesse momento, me parece que há uns 3 anos atrás, o Nordeste, nós tivemos concurso, né, para tradutores, de João Pessoa, também em Natal. No INSS também temos 2, né, tradutores internos de surdos, então os surdos podem ser tradutores sim, não somente para lidar com o texto na oralidade, mas para criar um conteúdo de divulgação, dentre outras coisas, né, não é isso, professores? Então, são concursos que nós podemos também galgar. Aqui na Universidade Federal, nós também podemos galgar, não tem problema nenhum disso. E como se dá no caso, quando interpretação que necessita da oralidade, interpretação que vem conteúdo em voz. Então, temos a Ascom aqui na Universidade, nós temos os canais de divulgação das mídias sociais. Então, é importante a gente fazer a leitura do texto, depois a gente grava esse conteúdo em audiovisual. E muita gente não sabe que o surdo pode fazer esse trabalho, eu não sabia até então responder como seria. Então é importante o concurso nesse sentido. É uma discussão necessária, essa professora Maria. Em Natal, tivemos uma aprovação do concurso do IFRN de um surdo, e por um ano ele ficou até deixar o cargo, assumir o cargo de docente em Libras, mas foi importante para a valorização desse profissional e servir de modelo de disseminação para outros surdos interessados no campo da tradução. Achei bem interessante. Então, agora só para finalizar, porque já estamos com um tempo avançado, a questão que eu queria trazer é a seguinte: no caso de associações como a própria DIUSP ou associações de fora, eu surdo enquanto associado. Se outros surdos de outros estados são proibidos de participar desse movimento associativo do nosso estado, também podem se tornar associados. Tem alguma orientação nesse sentido de como eles podem participar desse movimento associativo ou não? É impossível a gente pensar uma associação sem a presença da comunidade surda, efetivamente. O que é que vocês acham sobre isso? Eu acredito que a gente não pode proibir surdos ou qualquer tipo de deficiência de se associar. Eu acho que isso não existe. Se existe, por exemplo, esse fato acontecer, acho que cabe até passivo de processo, porque o que importa, na verdade, é que o surdo é a formação, independente se é surdo ou se é ouvinte. Não é qualquer ouvinte, não é qualquer surdo, o importante é a questão da formação, isso, assim como os surdos também precisam ter essa formação, e com perfil de formação adequado ele pode participar do movimento. Se a gente começar a proibir a entrada, por exemplo, de mulheres, ou proibir a entrada de outros segmentos, eu acredito, sinto muito, que isso não cabe. Eu posso dar um lugar para fazer, eu posso fazer. Não. Todo mundo vai usar um sinal que eu não posso utilizar. É um sinal. Feito para o contexto. Mas é isso. Está, pá. É isso aí. Eu já tive uma experiência negativa. Alguém quer fazer um questionamento, pessoal? Fazer uma pergunta? Vamos ver. Para trabalhar com a técnica do espelhamento, precisa ter alguma formação?
Na verdade, o trabalho em espelhamento é uma estratégia nova, então não existe uma formação específica para tal, mas ela compõe o campo de técnicas do campo profissional, assim como acontece no campo da medicina, quando se cria, por exemplo, alguma tecnologia nova ou alguma outra forma de manejo na profissão, e naturalmente ele é incorporado ao contexto formativo. Então, eu acredito que futuramente os cursos de tradução e interpretação vão dar conta dessa função, a função do espelho, e como ela funciona de fato. Hoje, nós não temos ainda uma formação especificamente para esse modal, mas eu acredito que o tradutor e intérprete, principalmente surdos, precisam dar conta dessa função, porque é um perfil que combina diretamente com este profissional, além de ser um aspecto linguístico do espelhamento muito mais próximo dos tradutores surdos do que dos ouvintes. Além disso, a interpretação feed depende da pessoa. A gente tem que há a questão do nervosismo, e há outras questões também de habilidade, inclusive, quando você tem afinidade com o intérprete, você consegue fazer muito facilmente. Às vezes a gente fica nervosa, com o coração acelerado, a gente tem que trabalhar esse aspecto emocional, né? Ou mesmo o próprio ritmo do pé para dar um suporte emocional, e claro, a gente fica cansada nesse processo. Assim como os ouvintes também ficam. A gente tem as nossas dificuldades e a gente acaba se acostumando, e o trabalho em união supera isso. Uma última pergunta para a Tatiana, por favor. A Febrapios, em relação à tabela de valores da Febrapios, ela compõe também o campo da consultoria surda nessa tabela? Esses valores dependem de cada lugar, depende de quem paga, depende da formação. E não há essa diferenciação entre surdos e ouvintes. Mas a nossa tabela tem valor de consultoria, Fernando? Não, os valores são focados na tradução e na interpretação e não na consultoria. Talvez futuramente pretende colocar esse acréscimo na tabela em relação à consultoria. O INEP paga de uma forma diferente, o MEC paga de uma forma diferente. A mesma coisa que eu me perguntar para o professor, quanto é que você cobra pela sua aula de línguas? Mas Febrapios não é um espaço de dar aulas, então tem essas dificuldades. Além disso, eu não vi o que falei que algumas pessoas perguntam, professor, quanto custa uma consultoria? Eu realmente não sei responder e acabo inventando valores, como por exemplo, uma hora é R$150. E aí, para outras pessoas que são mais simples, eu cobro mais barato. Porque não tem um contexto profissional que defina isso ainda. Então, será que eu vou trabalhar de graça? Quem vou receber o quê por isso? Vou receber nem que seja namorado. Né? Então, é impossível isso. Só para vocês esclarecerem que a gente precisa ter uma remuneração de algum sentido. Já acabou o nosso tempo? Acabou? Então, Tiago, você fazer uma última pergunta, pode ser? Em relação à tabela de valores, professores, as empresas privadas, quais empresas privadas têm uma tabela diferente, a mesma? Não, empresas de grande porte, como acontece em São Paulo, por exemplo, vai variar, na verdade, de empresa para empresa. É uma coisa que tem que ser acordada entre as pessoas. Então, muito obrigado, professor. Eu ainda continuo com a atividade e vamos dar continuidade. Muito obrigado a todos e todas. Um aviso importante a todos, eu queria agradecer e parabenizar, tenho muito orgulho de estar em Pernambuco, participar da militância política junto com os governos municipais, o governo estadual, e também temos aqui a Tatiana. Parabéns, Tatiana, aí olhando o celular no momento, obrigado, e parabéns a Mirella, parabéns a Roberta. São 3 surdas que já estão ocupando esses espaços com muita coragem no debate político nas TVs e respeito a essa interpretação feed no campo político. Também parabenizar os nossos intérpretes surdos de sinais nacionais, atuando em feed e espelhamento aqui, esperamos que isso continue nos próximos anos. É motivo de muito orgulho para todos nós. E agora voltamos à programação normal. Combinado, tá bom?